Olá, tudo bom? O meu objetivo hoje é diminuir a pilha de leitura. Isso, simples assim. É uma quinta-feira, 12h30, acabei de acordar, mas eu tô de férias e eu nem tenho faculdade de quinta-feira. Então, temos o dia inteiro para isso. Eu separei aqui Buda, do Osamu Tezuka. Eu tenho o volume 2, 3 e 4 para tirar o atraso. E também da Keon Kin, A Espera e Grama. Se der tempo, eu gostaria de pegar alguma coisa em prosa, mas aí a gente vê depois. Eu vou pegar primeiro o Grama e lê-lo enquanto faço minhas tarefas matinais. Já volto. Quero ver. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Ok, isso tá intenso. Eu não quero falar sobre isso ainda, mas eu li por 2 horas nesse momento, né? Meio non-stop. Faltam cerca de 100 páginas para terminar esse primeiro. Quando eu voltar, eu pretendo já ter começado esse aqui e a gente fala melhor desse aqui. Mas assim, pedrada. Ok, eu terminei Grama. Essa edição do Pipoque Nankin, belíssima edição inclusive, né? Teve toda aquela questão da capa, que eu lembro na época em que saiu a primeira edição, isso aqui é reimpressão, né? Então não tem jacket, enfim. Sobre o que é Grama, né? É sobre a história das mulheres de conforto da Coreia do Sul. Na verdade é sobre uma mulher de conforto, a Ok Sun Lee, né? Mas é a história de uma mulher que na verdade é a história de várias, né? A gente está encontrando aqui um dos maiores traumas da Coreia, que até hoje foi mal resolvido. O Japão nunca pediu desculpa. O Japão chegou a pagar uma indenização, mas ele insiste até hoje em tirar aquela estátua de uma mulher de conforto que fica em frente à embaixada do Japão em Seul, né? Quem queria tirar, inclusive, era aquele Abe, sabe? O Shinzo Abe, aquele babaca que morreu recentemente, aquele filho da puta que foi assassinado recentemente. A gente conhece a história dessa Oksun Lee, que é uma garota que nasceu no extremo sul da Coreia, numa época em que o Japão imperial era a maior ameaça do Oriente e eles estavam em guerra com a China. E aí, além de um trabalho de biografia, isso aqui é também um trabalho jornalístico, né? Essa parte do vídeo tem alerta de gatilho para abuso sexual. A gente conhece dados, por exemplo, sobre as 300 mil mortes que o Japão causou na capital de Taiwan, num massacre que, para economizar bala, eles enterraram vivo, eles decapitaram, botaram fogo e estupravam mulheres de todas as idades, da infância a mulheres de 70 anos, sabe? Esse é o tema recorrente dessa obra, né? A gente está falando aqui sobre os abusos sexuais cometidos pelo exército imperial japonês. Esse é o ponto principal, é uma grande denúncia para isso que aconteceu. A metáfora do título Grama também, apesar de que a Coreia não quer falar sobre isso, o Japão não quer falar sobre ser um grande tabu, um assunto pouco debatido, naquela seca que é no final de um inverno, sabe? A gente tem a primavera e a grama crescendo, e essa obra como parte de um resgate para a gente falar sobre essas mulheres de conforto que foram tiradas de suas residências, que foram sequestradas. Os momentos em que ela fala, por exemplo, que ela servia de para 20 a 30 homens por dia nos fins de semana, uma parte que você fica sem ar, sabe? Lá pra página 200, a gente tem um momento em que acontece a primeira cena de estupro, né? A perda da virgindade, se dá pra caracterizar dessa forma, né? A Oksun Lee não, a Kyung Kim, a mangaka, ela desenha de uma forma muito respeitosa, como vocês podem ver, sabe? De forma que talvez se fosse um mangaka homem não teria sido feita, né? Olha só, o escuridão, o silêncio. Aí aqui a frase dela falando sobre o romper o ímen, a sensação que é romper o ímen.
Então assim, a gente pode ver como isso aqui é tratado de uma forma respeitosa. Não é uma história que é sobre muitas histórias de milhares de mulheres, sabe? Até antes de terem as casas de conforto também, eu diria que dezenas de milhares de mulheres sul-coreanas foram estupradas pelo exército japonês. Então, é um crime de guerra dos maiores já cometidos. É difícil ter palavras para falar sobre essa história, assim, eu só me senti parecido com isso quando eu li, esqueci o nome, um segundo, lembrei o nome, Coração das Trevas, que fala sobre o Congo, né, e a colonização belga do Congo. E assim, lá rolou coisas pesadas também, assim. Eu acho que as piores coisas que eu já ouvi falar que mais me deixaram horrorizado se tratam disso. É aquele filho da puta daquele Leopoldo II, o pior ser humano que já pisou nesse planeta. Mas é isso, são histórias importantes de serem recontadas para que não sejam esquecidas. Eu vou pro próximo agora, que é A Espera. Bom, são 6 horas da noite e eu não li o mangá. Eu assisti um filme, Bill e Ted 3, Face the Music, algo do tipo. O terceiro filme da nostálgica franquia Bill e Ted, né? Uma baboseira sem limite, mas muito divertido. Eu particularmente gosto muito. Esse terceiro é aqueles sequências reboots nostálgicas de franquias que as pessoas têm carinho. Então tocou, sei lá, Pânico 5, Star Wars 7, Terminator 5 também, né? Vou tentar ler isso até. Mas assim, se eu não ler, aí já nem faz mais sentido, né? Enfim. Bora. No fim das contas, eu saí, eu joguei Magic, eu joguei um jogo chamado Faith, de terror, e um outro de investigação, que vai aparecer na tela, da mesma galera de Papers, Please. Foi mó legal. Cheguei em casa tarde, meia-noite. Eu consegui terminar A Espera, pelo menos. Aí eu me arrumei aqui pra deitar, são 1 hora da manhã e eu tô lendo Buda. Mas parece que deu errado o meu plano. De qualquer forma, A Espera é muito legal. Ele não é sobre mulheres de conforto, mas ele é sobre algo parecido. Inclusive porque esbarra nesse sentido. A mãe da Kim, ela quando criança, né, na narrativa, que é uma narrativa ficcional baseada na história de 3 pessoas reais. A Kim fala sobre as consequências da Guerra da Coreia, quando formou-se a Coreia do Norte soviética e a Coreia do Sul norte-americana, lutaram entre si, e os impactos disso na separação de famílias, famílias que estavam algumas ao norte, outras ao sul, ou que estavam viajando, ou coisa do tipo, e as famílias separadas. Mas, por exemplo, a mãe daqui, ela tem medo, quando criança, de ser raptada pelo exército japonês. Então esbarra no tema. Uma história muito forte também, no final eu tava chorando. Foram 2 boas leituras, eu tô bem contente com elas, mesmo que tenhamos de parar por aqui. Bom, é o dia seguinte aqui, eu já saí do psicólogo e são 11 horas e eu tenho até as 4, que é o meu horário de inglês, para ler. Vai ser uma readathon de 2 dias, pelo jeito, porque eu ainda quero hoje terminar os Buda. Então tem 6 volumes de Buda para ler, que são 3, mas que junto com 2 tancos, então são 6 volumes.
aqui na mão, lido o Buda do Osamu Tezuka até o volume 4 e tá bem legal. Absolutamente só melhora, ficou muito legal. O Tezuka é um gênio.